Maranhão tem 7 candidatos com mandados de prisão em aberto concorrendo nas eleições. Um levantamento mostra que no Maranhão há 7 candidatos que disputam as eleições de 2024 e que estão com mandados de prisão em aberto e pendentes de cumprimento. São 6 candidatos a vereador e 1 a vice-prefeito em 7 municípios, sendo 5 mandados de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, 1 por estupro de vulnerável e outro por furto. Na manhã desta quinta-feira, todos os candidatos apareciam no sistema de divulgação de candidaturas do TSE como concorrendo nas eleições. Ao mesmo tempo, constavam no Banco Nacional de mandados de prisão, com alvos de ordens de detenção pendentes de cumprimento. Ser alvo de mandado de prisão não impede uma pessoa de disputar a eleição, mas ela pode ser presa se encontrada, exceto entre a próxima sexta-feira, dia 21, e dia 8 de outubro. O número de candidatos alvos de mandados de prisão pode mudar. Isso porque a qualquer momento eles podem ser declarados inaptos para concorrer pela Justiça Eleitoral ou porque o mandado de prisão pode ser excluído do sistema pelos tribunais. Homem é conduzido à delegacia após ser flagrado ateando fogo às margens da BR-222 no Maranhão. Um homem foi flagrado ateando fogo na vegetação às margens da BR-222 na cidade de Açailândia, região Tocantina. O flagrante foi feito por volta das 18h30 no quilômetro 667 da rodovia por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Após apagar o fogo, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Açailândia para prestar esclarecimentos. Segundo a PRF, durante ronda ostensiva, a equipe policial avistou à distância uma nuvem de fumaça indo em direção à BR-222, com risco de prejudicar a visibilidade dos motoristas e aumentar os riscos de acidentes. Os policiais se deslocaram até o foco do incêndio, que estava a cerca de 10 metros da pista, quando identificaram um homem de 49 anos colocando fogo sobre parte da vegetação. A PRF questionou o homem sobre o incêndio e ele alegou que havia colocado fogo para limpar o terreno. Os policiais informaram ao homem que a prática não é permitida e que ele deveria apagar o fogo. Depois de meia hora, as chamas foram controladas, pois havia um fluxo intenso de veículos na rodovia. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Açailândia para adoção de medidas legais cabíveis. Jovem é preso suspeito de estuprar a vizinha, uma adolescente de 17 anos no interior do Maranhão. Um jovem de 22 anos foi preso suspeito do crime de estupro na cidade de São Mateus do Maranhão. Segundo as investigações, em maio deste ano, o jovem praticou sexo à força com a vizinha dele, uma adolescente de 17 anos. O crime foi praticado na frente do filho da vítima, um bebê de 1 ano de idade. A adolescente relatou para a polícia que o vizinho invadiu a casa dela, assim que seus avós saíram e a estuprou. O exame de conjunção carnal comprovou a prática do crime. Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito pela Justiça e o mandado de prisão foi cumprido. O preso foi levado ao presídio de Bacabal, onde está à disposição da Justiça. Mulheres já infectadas podem se beneficiar da vacina contra HPV. Atualmente, a vacina contra o HPV está disponível no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. No caso de adultos, grupos específicos também podem ser imunizados na rede pública, como pessoas que vivem com HIV, transplantados e pacientes oncológicos, dentre outros. Estudos recentes revelam, entretanto, que mesmo mulheres adultas que já contraíram HPV podem ser beneficiadas pela vacina. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, mulheres sexualmente ativas já infectadas pelo HPV permanecem sob risco de novas infecções ao longo da vida. Isso porque a literatura médica registra mais de 200 subtipos do vírus, sendo 4 deles principais responsáveis por causar câncer do colo do útero, ânus, vulva, vagina, pênis e orofaringe. Assim, uma pessoa infectada por um subtipo ainda pode se proteger por meio da vacina contra outros subtipos. As conclusões são que mulheres adultas permanecem sob risco de adquirir novas infecções por HPV e que as vacinas contra o vírus são seguras e eficazes, também em mulheres de meia idade. A vacina contra o HPV também previne a reinfecção de mulheres com infecção prévia e protege de recidivas pós-tratamento de lesões. Após mudança no STF, Justiça determina a prisão de Diego Polari, condenado por morte de advogado em São Luís.
A Justiça do Maranhão decretou a prisão imediata de Diego Henrique Marão Polari, condenado pela morte do advogado Bruno Eduardo Soares Matos em São Luís. O crime aconteceu em outubro de 2014. A determinação é do juiz Gilberto de Moura Lima, da primeira vara do Tribunal do Júri, por conta da recente decisão do Supremo Tribunal Federal de que réus condenados pelo Tribunal do Júri podem começar a cumprir a pena imediatamente, mesmo que recorram da sentença. Diego Polari foi levado a julgamento do Tribunal do Júri em 2017 e condenado a 8 anos de prisão, que ampliou a pena para 10 anos. Após recorrer do caso, a decisão de ampliação da pena foi mantida em 2019. No entanto, no Brasil, até o último dia 12 de setembro, em várias ocasiões, o réu, mesmo condenado pelo júri, ainda aguardava o julgamento dos recursos em liberdade. A liberdade do réu levava em consideração o princípio do processo transitado em julgado, no qual é preciso que todos os recursos se esgotem para que alguém seja definitivamente considerado culpado. As exceções só aconteciam normalmente quando os acusados já chegavam presos ao júri em crimes de grande repercussão midiática ou quando os réus são integrantes de facções criminosas, os quais a justiça entende que tendem a se envolver em novos homicídios. Com a nova decisão do STF, casos de feminicídios e mortes decorrentes de conflitos familiares e entre pessoas conhecidas como vizinhos e amigos, já julgados pelo Tribunal do Júri, também passam a garantir a prisão imediata do réu.